Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu me chamo Gabriel e tá na hora da nostalgia. O vídeo de hoje vai ser um vídeo muito pedido aqui no meu canal, que é como jogar Bakugan. Então assim, eu faço as batalhas nos shorts do YouTube, faço em Reels do Instagram e tudo mais. E as pessoas, mesmo vendo, sempre me perguntam como jogar o jogo do Bakugan. E meio que a batalha que eu faço também é um espelho daquilo que é o jogo, mas só que de forma simplificada. Eu vou tirar aqui 2 pilhas de cartas e vou pegar alguns Bakugans diferentes. Eu vou pegar 6 Bakugans ao total, tá? Vamos lembrar que a direita aqui é o jogador número 1 e a esquerda aqui é o jogador número 2. Na verdade, eu vou dar esse Bakugan para esse, e esses dois aqui vão ser do jogador número 2, e o da esquerda, o da direita vai ser jogador número 1, tá? Tenham isso em mente. Normalmente nos shorts eu faço a batalha assim, né? Um faz o stand, os dois fazem o stand, compara as forças, e quem vencer na pontuação, cada um dos Bakugans tem uma pontuação aqui, e qual for mais forte ganha a batalha. É mais ou menos assim, mas só que o jogo implementam várias outras regras, que tem as cartas e tudo mais, então você pode usar elas ao seu favor, tá? Eu vou fechando esse Bakugan aqui e explicar um pouquinho das regras para vocês, caso vocês não saibam. O jogo de Bakugan real, você precisa ter 3 Bakugans na mão. Então, no caso, o jogador número 1 escolheu esses 3 e o jogador número 2 escolheu esses 3. Daí você já tem aqui os 3 Bakugans separados do seu time. Você teria que ter 3 cartas na sua mão, 3 cartas de portal. E essas cartas de portal precisa ser o seguinte: precisa ter obrigatoriamente uma prata, que são as mais simples, que são as cartas que só dá o bônus do atributo e não tem nenhuma habilidade aqui embaixo. Vocês precisam de uma carta de bronze, as cartas de bronze têm umas habilidades aqui, e as cartas douradas que também possuem habilidades aqui. Então cada jogador teria que ter 3 dessas cartas, né? Uma carta de cada, 3 cartas no total. Então, por exemplo, do lado direito aqui, vou separar uma de prata, outro de ouro e a última de bronze. E o objetivo do jogo Bakugan é capturar as cartas do seu oponente. E quem tiver 3 cartas, primeiro vence. Caso haja um empate, quem conseguir 2-1, por exemplo, vai ser o vencedor. Então, caso o jogador número 1 tenha 3 cartas, ele vence. Caso o jogador número 2 tenha 3 cartas, ele também vence, tá? Então, vai ser o seguinte: cada jogador teria essas 3 cartas aqui, e você tem que escolher as cartas que mais combinam com o seu time. Então, por exemplo, esse time aqui da direita tem um Helios, tem um Ventus e tem um Subterra. Você teria que ter uma carta boa para Helios, essa daqui é boa para Helios. Então, se eu fosse usar esse Bakugan aqui primeiro, eu poderia colocar essa carta aqui, porque ela é muito boa para Helios. Poderia também usar o Ventus, porque com essa carta ele ganha um aumento de 100. Então, poderia usar essa carta juntamente com o Bakugan Subterra aqui, tá? Então, essa carta é boa para o time desses 3. Então, no caso, eu escolheria, o jogador da direita escolheria essa carta, colocaria aqui mais próximo ao campo do inimigo. O jogador aqui da esquerda veria também qual carta é melhor para cada um dos Bakugans. Então, por exemplo, essa carta aqui é boa para os Bakugans Darkus e Helios. Então, ele poderia colocar essa carta aqui, que aí daria bom, né? Ganharia 210 de bônus, 200 de bônus também para o Helios. Então, normalmente ele colocaria essa carta aqui. E aqui nós temos um campo de batalha ativo. O campo de batalha ativo é quando 2 cartas estão face a face, assim, uma do lado do outro. Uma carta escolhida por jogador aqui da esquerda e outra carta escolhida aqui pelo jogador da direita. Isso acontece para dificultar o stand do Bakugan. Então é meio que como se fosse uma armadilha. Então, por exemplo, essa carta aqui é do jogador da direita. Então o jogador da esquerda, ao tentar fazer o stand, faria o stand em cima dessa carta aqui, ao invés dessa. E, teoricamente, essas daqui não seriam boas
para jogar contra esses Bakugans. Então, por exemplo, fiz o stand aqui, não consegui chegar na minha carta, e o outro vai lá, vai fazer o stand dele aqui também. Deixa eu dar uma ajudinha nele. E quando dois Bakugans estão aqui dentro da mesma carta, vai acontecer uma batalha. Então você tira os dois aqui. Já podem até comparar a força como se fosse nas batalhas que eu trago aqui no canal, as de shorts, comparar a força deles. Esses daqui são bem fortes, esse ganha apenas de 10 de diferença, mas virando a carta, os dois vão ter um aumento, né? Então essa carta daria ruim para o Bakugan do adversário, então ele continuaria mesmo com 620, e o Tentaclear, ele tem 630 e essa carta aumentaria 200. Então você tem que usar as cartas portais de forma estratégica para que você derrote o Bakugan adversário, tá? E essa carta aqui tem uma habilidade. A habilidade em português está aqui, ó. Se houver um Bakugan Heils nesse combate, cada Bakugan Pyrus, Acus, obtém mais 300 de força G. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui ou Bakugan Acus ou Pyrus, eles ganhariam 300 a mais de força. Então seria um bônus aí para os Bakugans parceiros da equipe aqui da direita. E nesse caso, o Bakugan aqui da esquerda perderia e ele iria para a pilha de Bakugans usados. Então você recolhe ele aqui e deixaria meio que numa pilha de Bakugans usados aqui do ladinho e não usaria mais ele. Já que o Tentaclear ganhou essa batalha, essa carta iria para o time da direita, para o jogador 1, e ainda restaria uma carta aqui. O objetivo dos dois jogadores agora é fazer o stand nessa carta, e esse daqui, como ele foi usado, ele ficaria também na pilha de Bakugans de descarte. Bem aqui do ladinho, não vai usar mais ele. E, por exemplo, eu escolheria novos Bakugans para batalhar. Isso no meio da batalha. Cada jogador quiser usar uma carta de habilidade, você poderia também. Então, no caso, as cartas de habilidade são as cartas que não possuem metal dentro. São as cartas mais molinhas, tá? Então, cada jogador teria que escolher com sabedoria quais cartas de habilidade cada um do time iria ter. Então, por exemplo, o jogador aqui da esquerda, já que ele perdeu uma tentativa, ele viraria uma carta aqui de habilidade que favorecesse esse time. Aí, se ele usasse essa carta, ele teria o seguinte: jogue no início do jogo, embora essa carta esteja numa pilha de usados, todos os Bakugans Acus, Ventus e Heils obtêm bônus de atributos de portal unicamente se tiverem a força G mais baixa. Então, por exemplo, se eu usasse esse Heils aqui, esse Heils seria beneficiado. Então, por exemplo, você deixaria mostrando que você usaria essa habilidade, faria aqui o stand, na hora da batalha você não vai fazer o stand assim tão perto, é justamente para dificultar as duas rolagens dos Bakugans, mas aqui é só uma demonstração para vocês verem um pouquinho. E por outro lado, eu vou escolher esse Vulcan aqui. Ele fez o stand também, então aconteceu uma batalha aqui. Vão de novo comparar as forças Gs. Aqui tem 550 e aqui tem 650. Ou seja, aqui tá melhor. Viraria a carta, olharia o bônus. Então, por exemplo, o Subterra aqui ganharia 120 e o Heils ganharia 200. Já que ele foi bem mais forte do que o Vulcan, essa carta aqui de habilidade foi usada à toa, porque mesmo assim ele já tinha vencido do Vulcan. Então, no caso, o Bakugan Heils, ele venceria essa batalha e essa carta iria para o jogador da esquerda, então estaria empatado, tá? Esses dois Bakugans aqui vão para a pilha de descarte de Bakugans, então você deixaria aqui do ladinho e esse outro aqui também, recolheria ele e deixaria aqui do ladinho também. Então, já que cada um possui uma carta aqui, poderiam desempatar, né? Já que a mão esquerda venceu uma e a mão direita também venceu uma. Essa daqui é da mão direita e essa daqui é da mão esquerda, justamente para dificultar a jogada. Então, no caso, eu tentaria fazer o stand com esse Bakugan aqui. Ele vai fazer o stand ou não vai? Vamos fazer com que ele fizesse o stand. Ele caiu aqui em cima, mas só não abriu, mas vamos supor que ele fez o stand, mas por outro lado, desse lado aqui, o Bakugan rolou e não fez o stand. Com isso, o Bakugan,
ele ganha essa carta aqui, podendo vencer do Bakugan aqui da direita. E caso os dois Bakugans não caíssem na mesma carta, os dois jogadores teriam uma outra chance de rolagem na mesma carta para tentar fazer um stand, tá? Então, no caso, seria esse Bakugan e esse daqui seria o adversário dele e assim por diante, tá? Você precisa das cartas de portal que mais ajudam os seus Bakugans, os seus 3 Bakugans que vocês podem escolher. Então, as cartas portais aqui no caso do jogador da esquerda deveriam beneficiar os Bakugans Subterra, os Bakugans Pyros e os Bakugan Darkus. Por outro lado, as cartas do jogador da direita deveriam beneficiar os Bakugans Ventus, Hails e só. E assim também com as cartas de habilidade, tá? Você tem que ter 3 cartas de habilidade também, 3 de cores diferentes. Então você teria que ter 3 cartas de habilidade de cores diferentes. Nesse caso aqui, uma carta verde, uma carta meio vinho e uma carta cinza, tá? E essas 3 cartas de habilidade, é claro, tem a habilidade de cada uma delas aqui embaixo, escrito direitinho. E você só pode usar essas cartas de habilidade antes da sua jogada ou durante. No final da rodada você não pode usar as cartas de habilidade, tá? É um pouco mais confuso demonstrando aqui 1 a 1, mas tudo se baseia em poder, isso é verdade. Então você tem a comparação de poder aí dos Bakugans que vocês escolhem. Vocês têm as cartas de portal que dão os bônus, que são bem importantes também. E no meio da batalha vocês podem usar também as cartas aqui de habilidade que podem favorecer o seu time. No mais é isso, tem que ter a comparação de poder e também tem que ter as cartas para vocês jogarem, mas caso vocês tenham poucas cartas de portal, vocês podem fazer igual eu faço no Shorts, podem só comparar as forças, virar a carta e jogar aqui com os bônus que as cartas portais dão para cada um dos Bakugans, tá? E o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o gostei, se inscreva aqui no meu canal. Já batemos a meta de 10k de inscritos. Eu tinha colocado essa meta até o final do ano, mas já batemos essa meta em março. Qual será a próxima meta do final do ano? Fique ligado para o próximo vídeo.